Oi, eu sou a Prof. Daisy e neste vídeo vou te mostrar como resolver a questão 3 da UFPR 2007 de matemática. Ao final da resolução, eu vou te ajudar com o que você deve fazer para, daqui para frente, de fato, conseguir resolver questões como essa. Primeiro diz assim, a equação f de x vezes g de x igual a zero possui 4 soluções no intervalo de menos 10 a 10. O intervalo de menos 10 a 10 é exatamente ali onde está aparecendo no gráfico. Então, beleza. Temos que analisar aquilo ali tudo. Agora, vamos dar uma olhada para essa equação. O que quer dizer f de x vezes g de x igual a zero? Ou eu posso olhar como a lei de formação da função, quando eu penso em f de x, olhar como a imagem do elemento x, quando eu olho para essa equação f de x vezes g de x igual a zero, ok? Sempre que você tem f de x assim meio solto, você pode olhar para ela como a lei de formação ou como a imagem do x. Isso parece que é a mesma coisa, mas na hora de fazer, na hora de a gente se posicionar com a resolução, ele é diferente. Se a gente tivesse a lei de formação das duas funções, dava para colocar elas aqui, multiplicar tudo, colocar igual a zero, isso ia formar uma nova equação e a gente tentava resolver para ver quantas soluções que tinha, beleza? Só que a gente não tem a lei de formação delas. A F talvez a gente até pudesse tentar encontrar, já que ela é uma reta ali, beleza, ela está cortando no 0, 0. Agora, aquela outra ali, a G, é completamente inviável a gente tentar encontrar a lei de formação delas, porque nós não temos dados, ó. Os lugares onde ela está cortando o eixo, a gente não tem, só tem esse aqui, ó, que é 3, não tem mais nada. Então, não vai dar certo por aí. O que a gente tem que fazer, então? Lembrar daquele processo que a gente usa nas inequações. Igual a zero. Se fosse maior que zero, menor que zero, também dava para fazer por aquilo, pelo estudo dos sinais. Porque, ó, uma solução dessa equação, por exemplo, eu encontrei um x igual a 5. Se aquele x igual a 5 é solução dessa equação aqui, significa que se eu pegar o 5, colocar ele na lei de formação da f, isso vai me dar uma imagem. Aí eu guardo essa imagem. Aí eu pego esse 5, coloco na g, vai me dar uma outra imagem. Aí, quando eu multiplico essas duas imagens, resulta 0. É isso que quer dizer o x ser solução dessa equação aqui. Entende essa ideia? Então, aqui, a gente pode fazer do estudo dos sinais, olha, eu vou fazer a reta da f, eu vou fazer a reta da g. Deixa eu até fazer essa g um pouco mais para baixo, para ela ficar com mais espaço. E aí, então, essa aqui vai ser o estudo dos sinais da f de x, da g de x, e aqui embaixo eu vou colocar o produto. F vezes G. Encontrar, ó, é como se a gente estivesse fazendo uma inequação produto. Oh, meu Deus. Uma inequação produto. Só que ao invés de ser, tipo, maior que zero, é igual a zero. A mesma coisa. A gente acha a raiz da F, a raiz da G, faz o estudo dos sinais das duas, e depois junta as duas. Igualzinho na inequação. Só que aqui a gente vai estar procurando os valores de x que fazem com que o produto dê zero, e não positivo ou negativo. Nós não temos as leis de formação para encontrar as raízes, mas nós temos o gráfico. Então, a gente vai por ele, ó. A F, ela é uma reta que está cortando o eixo x no zero. Então, significa que a raiz dela é zero. Então, deixa eu escolher uma outra cor aqui para colocar o zero. Então, aqui está o eixo x. O que está em preto, os númerozinhos em preto, são os x's. Agora, os que estão em azul vão ser os sinais das imagens dos x's. Então, quando o x for igual a zero, a imagem dele pela f é zero. Quando os x estiverem para a direita do zero, as imagens deles vão ser negativas, porque a reta está para baixo.
Os x's que estiverem à esquerda do zero vão ter imagens positivas. Agora, a gente faz a mesma coisa para G. Ó, a G, ela tá diferente, ela vai ter que ser, ó, ela tá cortando o eixo X aqui, aqui e aqui. Então, vou fazer ela cortar em 3 lugares. 2 deles ficam para trás do zero. Aí, vamos visualizar que o zero tá aqui assim, ó, para ficar alinhado com a de cima. E um deles fica para frente do zero, que é o 3, que eu vejo que tá ali no... Deixa eu só colocar isso aqui de preto, para a gente ficar com a ideia de que os que estão em preto são os X's. Aí, o gráfico dela é uma coisa mais ou menos assim, 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 e depois iria descer mais um pouco assim, tá? Ó, eu não sei que valores que são essas raízes aqui, então eu vou chamar de x1 e vou chamar de x2, porque, na verdade, não importa, a princípio, exatamente o valor dessas raízes, eu só quero saber os sinais das coisas. Então, agora eu vou fazer o estudo dos sinais. Os x's que estão exatamente aqui em cima vão ter imagem 0, o x que está aqui vai ter imagem 0, e esse x vai ter imagem 0. O 0 não tem imagem 0, ó. O 0, no caso da G, tem imagem negativa. Os x's que estão para cá têm imagem negativa também. Esses que estão aqui no meio têm imagem positiva, e esses que estão para cá têm imagem positiva, ok? Agora, eu vou juntar isso aqui tudo no produto. Deixa eu pôr ela para cá. Ó, aqui está o meu x1, aqui está o meu x2, aqui está o 0, aqui está o 3. Então, vou fazer esse cruzamento de sinais. Os x's para trás do x1, o produto vai ficar negativo, porque a F é positiva, a G é negativa. Em cima do x1, o produto vai ficar 0, porque a G é 0. Entre x1 e x2, o produto vai ficar positivo. Em cima do x2 vai ficar 0, porque a G é 0. Entre o x2 e o 0, vai ficar negativa, porque a F é positiva e a G é negativa. Exatamente em cima do 0, vai ficar 0, porque a F é 0. Entre 0 e 3, vai ficar positivo, porque as duas são negativas. Em cima do 3 vai ficar 0, e do 3 para frente vai ficar negativa, porque a F é negativa e a G é positiva. Eu quis fazer tudo já, porque a gente vai usar na alternativa 2 ali, todos os sinais. Mas, caso fosse só para a 1, eu não precisaria nem fazer ela toda, eu precisaria só identificar onde que era 0 o produto, que daí já eram as soluções. Então, significa que, quais são as soluções dessa equação aqui, ó? A solução seria x igual a x1, que eu não sei quanto é, x igual a x2, x igual a 0 e x igual a 3. Essas seriam as soluções para essa equação aqui. Entendeu essa ideia? Sim. É verdadeira, porque de fato ela tem 4 soluções. Quando a gente vai para 2, ele fala, a função y é igual a f de x vezes g de x assume apenas valores positivos no intervalo aberto 0, 3. Então, quer dizer que, mesma coisa, ó, o produto das imagens do x, o f de x, é o mesmo estudo de sinais. Tem apenas valores positivos entre 0 e 3. De fato, ó, entre 0 e 3, tem só valores positivos. O intervalo aberto, né, de 0 a 3, só positivo. Por isso ela é verdadeira também. Tudo bem? Isso, então, muito interessante para você ter no seu repertório. Inclusive, mesmo os alunos que não prestarem o FPR, eu vou colocar essa questão no repertório delas, porque é muito interessante para você expandir, inclusive, a sua capacidade de percepção das inequações lá, tá? Beleza? Agora, vamos dar uma olhada nessa 3 aqui. Essa aqui é danada. Essa daqui, essa eu considerei que ela é bem difícil. Porque, vamos lá. Bom, você lembra que você tinha olhado, estava olhando no lugar errado, né? Então, beleza. Então, como que a gente faz isso aqui? Bom, primeiro a gente pega, beleza, uma função composta, eu tento pegar g de 0. Eu penso, bom, eu vou pegar g de 0, depois eu pego f de g de 0. Tá ótimo. A princípio, a gente olha e pensa, fácil, fácil.
Só que o problema é o seguinte, nós não temos a lei de formação das funções. Então, encontrar o g de zero, vamos começar por essa aqui do meio, assim, ó. Encontrar o g de zero é só pelo gráfico. Então, quanto que é g de zero? G de zero tem que ser a imagem do x igual a zero pela g. Se eu pegar o x igual a zero, a imagem dele pela g tá aqui, ó. Entende isso? Que valor é aquilo ali? Eu não sei. Vamos chamar de k. O que eu sei sobre esse k é que, veja, ele é menor que zero. Porque tá para baixo do eixo x ali. Sei que ele é menor do que zero, mas eu não sei quanto ele vale. Tá. O próximo passo aqui da composta seria eu pegar o f de k. Mas quanto que é f de k? Eu não sei quanto é k. Como eu vou encontrar o f de k? Ó, eu já dou uma travada, tá vendo? Se eu tento olhar pelo outro lado ali, olhar pela g de f de zero, vamos ver o que acontece. Ó, f de zero, eu pegar x igual a zero e encontrar a imagem dele pela f. Essa eu consigo descobrir, é zero. Agora, eu tenho que pegar g de zero. Mas quanto é g de zero? Eu caio naquele k de novo lá. E aí eu fico, parece que, sem conseguir concluir nada. Tipo, oi? Tá. Então, aqui, para que você consiga sair desse tipo de situação de uma maneira consistente, você tem que entrar com uma técnica que muito provavelmente você não conhece. Ó, essa técnica de prova por absurdo, ela é assim, ó. Eu vou tentar provar que isso daqui não é verdadeiro. Porque, da onde que eu tive a ideia de tentar provar que aquilo não é verdadeiro? Porque na hora que eu analisei essas coisas, com esse K, meio sem saber que valor que ele é, eu fiquei com a sensação de que não é verdade. De que a F composta com G de X, ou G de zero, não é a mesma coisa que a G composta com F de zero. Só que eu não consegui me agarrar em nada consistente, que realmente me desse essa clareza. Martelo. Quando isso acontecer, você pegar um contexto, você suspeita que é falso aquilo ali, só que você não consegue ter uma consistência para garantir que ela é falso. Tente usar essa técnica, demonstração matemática, prova por absurdo, que é assim. Você vai supor que aquilo ali é verdadeiro. Então, eu vou partir dessa igualdade, supondo que ela é verdadeira. Eu vou desenvolvendo ela, eu vou desenvolvendo os dois lados dela, com relações matemáticas válidas, e eu vou chegar numa sentença logicamente falsa, matematicamente falando. Eu vou chegar num absurdo. Então, vamos lá. Vamos ir substituindo aqui, olha. Vou usar aquele K lá da história. Quer ver? G de zero, eu vi que é K. Eu sei que esse K é menor que zero. Então, eu vou reescrever aqui embaixo. Ó, F de G de zero é a mesma coisa que F de K. Ó, vou manter a mesma estrutura da equação, tá? Do outro lado, G de zero, eu vou escrever porque F de zero é zero. Então, no lugar do F de zero, estou colocando zero. Agora, eu cheguei que F de K é igual a G de zero. Olha, esse K, como ele é menor que zero, porque, ó, veja esse movimento. Deixa eu usar um número aqui, porque senão acho que você vai se perder, quer ver? Vamos supor que eu quisesse F de G de 1. Aí eu ia lá e encontrar o G de 1. Aí vamos supor que o G de 1, eu saiba que ele é menos 2, vamos supor, tá? Eu iria agora buscar o F de menos 2, certo? Perceba, ó. Esse menos 2 que está aqui embaixo, na hora que eu vou pegar o F de menos 2, eu tenho que pegar o menos 2 aqui do eixo X agora, para encontrar a imagem dele pela F. Certo? Isso aqui? Entende isso? Tá. Esse K que eu encontrei aqui, ó, ele é negativo, significa que quando eu for pegar a imagem dele pela F,
ele tá aqui, ó. Concorda comigo? E o G de 0, na hora que eu for pegar a imagem dele pela G, o G de 0 tá aqui embaixo. Certo? E pelo gráfico, ó, podemos ver que f de k é maior que 0. Consegue perceber isso ou não? O que aqui era menos k, vamos chamar assim de menos k, porque ele é menor que 0. Na hora que eu vou pegar f de menos k, ou tipo f de k, é que aqui é difícil mesmo, porque, mas é menos k ou k? É tanto faz, na verdade. A verdade é que é um número k aqui. Então, é tudo uma questão de notação. A gente pode fazer o seguinte, ó. Podemos chamar isso aqui, ó, de menos k, só para a gente já perceber que ele é negativo mesmo, tá? Mas eu também poderia chamar ele de k se eu lembrasse que ele é menor que 0. É que isso aqui tanto faz na matemática, tá? Vamos chamar de menos k. Ó, o f de menos k, na hora que eu vou encontrar o f de menos k, onde é que tá esse menos k? Eu não sei onde é que ele tá, eu só sei que ele tá pro lado esquerdo do 0, porque ele é um número negativo. Ah. Onde que tá a imagem de um x daqui, ó? Ela tá aqui? Onde que tá a imagem de um x que tá aqui? Ela tá aqui. E onde que tá a imagem de um x que tá aqui? Ela tá aqui. A imagem pela f. Consegue ver que o f de menos k é necessariamente maior do que 0? Então, pelo gráfico, a gente consegue ver que o f de menos k é maior que 0 e o g de 0 é menor que 0. Consegue ver isso ali pelo gráfico? Que g de 0 é menor que 0? Aí, deixa eu me lembrar só como que eu concluí aqui. Assim, f de menos k ser igual a g de 0 é um absurdo? Porque se um é positivo e o outro é negativo, não tem como eles serem iguais. Entende isso? Pronto. Nesse momento, matematicamente, você demonstrou que essa relação aqui de cima só pode ser falsa. Por quê? Você partiu dela e você foi substituindo por relações matematicamente válidas pelas informações que você tem e você chegou num absurdo. Então, significa que aquilo lá não tem como ser verdade. Não tem como ser f de g de 0 ser igual a g de f de 0. Então, isso matematicamente prova que essa relação é falsa. Se tiver ficado alguma dúvida a respeito da resolução, deixa aqui nos comentários que eu ajudo você. Agora, vamos montar um plano de ação em 5 passos para que daqui para frente você consiga resolver questões similares a essa. Passo número 1. Confirme se você tem domínio do conteúdo que está por trás da questão. Se você não dominar o conteúdo, mesmo entendendo como resolve, você não vai conseguir resolver da próxima vez. Porque sem o conteúdo, o seu cérebro não tem a aderência necessária. Passo número 2. Identifique e sistematize a técnica de resolução utilizada. Organize em um passo a passo a técnica e estabeleça os gatilhos presentes na questão que identifiquem, que indiquem qual técnica deve ser aplicada. Assim, da próxima vez, você vai saber qual técnica usar e como aplicar. Passo 3. Identifique a presença de elementos do tipo, nunca pensaria nisso sozinha. Organize mentalmente e registre gatilhos do tipo, sempre que aparecer isso, eu faço aquilo. Passo 4. Reproduza do zero e sozinha a resolução da questão. Precisou consultar a resolução para lembrar de alguma coisa? Tudo bem, mas comece de novo, do zero. Faça isso quantas vezes forem necessárias até que você consiga resolver a questão do início ao fim sem travar. Tome cuidado para não deixar cair no automático. Você precisa estar consciente dos porquês de cada passo na resolução. Passo 5. Vá montando um repertório com as questões que você aprende a resolver e treine a resolução dessas mesmas questões periodicamente.
Sem executar esses 5 passos, você vai entender a resolução da questão, mas vai continuar errando ou travando sempre. Se você gostou desse vídeo, deixe um gostei e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas resoluções.